Boa noite, meus irmãos. Passaram um bom dia? Eu espero que sim. Espero que tenha tido realmente um maravilhoso dia, que o Senhor tenha abençoado e dirigido toda a sua vida. Eu sei que o Senhor sempre está pronto a nos abençoar e espero sim que você tenha sentido a presença do Senhor e como Ele está assim sempre nos abençoando, dirigindo os nossos passos. Nosso Deus deseja guiar a nossa vida e sim, nós devemos colocar o nosso coração ao Senhor. Pai, ajuda-me, guarda-me. Muito obrigado, Senhor. Tem até um texto na palavra do Senhor sobre aquele homem que viveu a sua vida, ele produziu muito na sua vida e ele disse, olha, agora eu estou bom, tá tudo bem na minha vida, agora está tudo certo, eu posso viver todo o resto da minha vida tranquilo porque eu tenho tudo para viver. E aí a palavra do Senhor vem dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. E sim, meus irmãos, nós devemos viver a cada dia preocupado com isso, devemos viver sempre dizendo, se o Senhor quiser, se for na permissão de Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e sabemos que o Senhor há de nos abençoar e dirigir todo o nosso passo. Então, meus irmãos, esteja pronto, sim, a buscar o Senhor, a direção dEle, que possa buscar a direção do Senhor para a sua vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, neste momento também que queremos, sim, pedir que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. E hoje, agora, na verdade, nós queremos concluir a nossa mensagem agora à noite, que começamos pela manhã. E nós estamos falando sobre duas bacias que foram usadas há muito tempo atrás e que até hoje representa algo que acontece na vida de cada um de nós. E nós podemos usar uma bacia ou usar a outra bacia. O que nós queremos fazer? Qual vai ser o nosso papel? O que nós decidimos por fazer? Que maravilha saber que o Senhor, Ele nos permite tomar a decisão na nossa vida, mas, meus irmãos, sabemos que há resultado para este ou para aquela decisão, para esta ou para aquela decisão. Então eu espero que você tome a decisão correta, que o Senhor dirija toda a sua vida para que você sim possa fazer conforme a vontade dEle. E, meus irmãos, devemos saber uma coisa também. O nosso Deus deseja que nossa vida seja de atitude, de ações que corrobora aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos que acreditamos. Então nossas ações vão mostrar aquilo que nós cremos e aquilo que professamos crer. E a partir daí os resultados vêm na minha vida, na sua vida também. Então eu espero que você seja assim um bom servo de Deus que deseja, que esteja experimentando das boas coisas que o Senhor tem para a sua vida e que você possa crescer a cada dia sabendo como Deus tem me abençoado, como tem dirigido a minha vida, como tem sido bom a minha vida com o Senhor. Meus irmãos, como disse, nós queremos passar a nossa mensagem, mas só relembrando aos irmãos, primeira coisa, mais uma vez, louvar ao Senhor pelo trabalho que os irmãos têm feito e a cada semana tem, desde um bom tempo atrás, os irmãos estão dispostos a ajudar, auxiliar na necessidade de algumas pessoas e isso sim é um papel de um crente, do salvo, de que possa ajudar, auxiliar também aqueles que estão passando por alguma necessidade. Nós devemos sim sentir o desejo de poder ser bênção na vida de outras pessoas. E uma coisa que percebemos, meus irmãos, é que quando de alguma forma achamos que estamos abençoando, um dia eu fui fazer uma visita com um irmão e ele saiu de lá maravilhado, dizendo, pastor, que coisa boa, quando a gente pensa que vai ajudar alguém, que vai ser bênção na vida de alguém, a gente sai de lá abençoado. E é claro que eu percebi que o Espírito Santo de Deus estava atuando na vida dele, ele estava se sentindo confortado, alegre, satisfeito com aquilo que estava fazendo, mas também com a outra pessoa, como ele respondia à vontade de Deus para a sua vida. Então, meus irmãos, que coisa boa é a gente poder ser bênção na vida de outros. Eu louvo a Deus pelos irmãos que têm procurado de alguma forma, eu sei que cada um, meus irmãos, e devemos pensar isso, aqueles que fazem algo diferente, olhe, talvez o outro esteja fazendo, não faz da forma que você faz, mas está fazendo alguma coisa, e sim, não devemos padronizar, dizer, olha, se ninguém estiver fazendo isso dessa maneira, está errado, não, devemos olhar para todos com um coração amoroso, com um coração desejoso de ser bênção, e é claro que cabe a nós, meus irmãos, tomar cuidado com o julgamento que nós fazemos e não acharmos que somos melhores, porque é um perigo, nós já falamos sobre isso, é um perigo de que eu possa olhar para mim e muitas vezes olhar
para aquilo que estou fazendo, achando que eu sou melhor que outra pessoa porque eu estou fazendo dessa maneira e eu já avalio que o outro não faz ou que não está fazendo do jeito que deve se fazer. Não importe com o outro, faça a sua parte, isso é importante e eu louvo a Deus pelos irmãos que têm sim feito algo para auxiliar alguma pessoa e nós sabemos, sempre queremos reforçar isso, meus irmãos, o nosso papel nós não somos uma assistência social. Nós podemos ter até um departamento de assistência social que está funcionando agora na nossa igreja, mas o nosso fim, o nosso desejo maior não é que a gente possa ser uma assistência social constante na vida das pessoas em que a gente supre as necessidades. Nós usamos disso, nós ajudamos, sim, nós queremos ser bênção na vida de alguém, mas sabemos que o nosso papel é que as pessoas possam ver através de nós atitudes cristãs, possa pedir a razão da nossa fé e possamos testemunhar as pessoas. Nós amamos o Senhor morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, e sim, Ele nos ensina a viver dessa maneira. Então, que as pessoas saibam, sim, que fazemos por um motivo muito maior, não é para apenas suprir uma necessidade. Uma coisa que sei, meus irmãos, e até naquilo que os irmãos estão fazendo agora, que é louvável, graças ao Senhor, pelo coração dos irmãos, e uma coisa que sei, meus irmãos, é que as pessoas que são ajudadas e que são ajudadas da forma correta, e eu sei que muitos até não aprendem, não ouvem a lição, não entendem o que se está fazendo ali, mas as pessoas quando ouvem a mensagem da palavra de Deus, o Evangelho, elas mudam de vida, os seus corações são transformados realmente, verdadeiramente, elas passam a ter uma nova vida, aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, eles tomam a decisão de entregar suas vidas ao Senhor. E sabe de uma coisa? Às vezes a situação que está passando agora não é muito boa e essa pessoa vai permitindo que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, possa dirigir a sua vida e ele vai mudando de vida em todos os sentidos. E ele sim vai sair daquela condição de sempre necessitando de alguma coisa, vai passar a ser alguém que pode doar, que ajuda, que contribui na vida de outras pessoas. E é claro que todos nós, eu e você, e eu posso lembrar de situações da minha vida em que passei que necessitei de ajuda de alguém e que foi maravilhoso poder receber do irmão, receber de outra pessoa uma bênção para a minha vida. Eu louvo a Deus e já citei na igreja muitos exemplos de que pessoas bateram na minha porta. Pastor, eu trouxe aqui e era justamente aquilo que eu necessitava. Como Deus estava sendo bondoso, maravilhoso comigo, suprindo as minhas necessidades. E que bom, meus irmãos, que impelido, movido pela vontade de Deus, a gente possa fazer essas coisas. Então eu quero ser grato aos irmãos, a Deus, primeiramente. Sabemos que esses irmãos fazem para o Senhor, mas sou grato a Deus pela vida desses irmãos que compreendem a vontade de Deus para suas vidas e estão servindo ao Senhor com alegria, também contribuindo na vida de outros, nas necessidades que muitos têm. Esteja atento, meus irmãos, e ore. Nós estamos agora numa fase entre a pandemia e essas coisas que estão acontecendo, e uma coisa que a gente percebe é que muitas pessoas já estão perdendo ou já perderam seus empregos, e a gente está vendo no horizonte alguma coisa que pode não ser muito boa. Eu não quero de forma alguma trazer má notícia. O povo de Deus é cuidado pelo Senhor, Ele nos abençoa, mas sim, meus irmãos, uma possibilidade que a gente possa necessitar de ajudar outras pessoas, né? No horizonte que a gente possa ajudar outras pessoas. E se você gostaria de ser bênção nesta área, os irmãos estão juntando cestas básicas. Nessa semana que passou, já foi doado, acredito que 2 cestas básicas, não tenho certeza, mas sei que pelo menos uma mais foi doada. Então os irmãos estão atentos a isso, a pessoas que realmente estão precisando, estão cobrindo essa necessidade, ajudando de alguma forma, e agora também com a questão das marmitas que levam, e ontem eles encontraram uma espécie de abrigo que estava necessitando, eles conseguiram levar uma boa quantidade, acho que juntaram ontem praticamente 30, no primeiro dia foram 17, ontem praticamente 30 marmitas com suco, com uma comida muito gostosa, quentinha, preparada ali na marmita de alumínio, bem quentinha, e eles puderam distribuir para as pessoas que realmente precisavam. E eles estão pedindo também, se você gostaria de ajudar, então pode procurar o irmão Kaique, o irmão Alex, eles podem auxiliar
e te dizer em que você pode ajudar, na questão de mantimentos, de alimentos que podem trazer, mas também se podem doar alguma outra coisa, e eles estão pedindo agora também questões de roupas, eu acho que alguma coisa assim, roupas de frio, ou roupas mesmo, mas converse com ele, tire essas dúvidas, os irmãos podem indicar sobre os irmãos que estão ajudando, auxiliando nisso, e como você pode ajudar também de alguma forma. E cada semana eles estão fazendo em uma casa. Se você gostaria de fazer na sua casa ou de preparar determinada comida e doar já pronta para eles, também eles estão aceitando. Converse com eles. Mas, meus irmãos, Deus abençoe, continue firme nesse propósito, faça a vontade do Senhor para a sua vida. É importante isso também, meus irmãos, encontre aquilo que Deus quer, especialmente para a minha vida, para a sua vida. Encontremos o que Deus quer para a nossa vida e que a gente possa, sim, servir assim com alegria. Então, essa é uma coisa boa para nós, de vermos os irmãos trabalhando. Uma outra coisa que estamos alegres também é que recebemos a notícia nessa semana de que já está permitido pela Prefeitura de Porto Ferreira. Nós temos a nossa congregação lá, a Prefeitura de Porto Ferreira já vai permitir, se nada acontecer, se não mudar as coisas, vai permitir que as igrejas possam ser abertas. E a partir dessa semana, acredito que até já poderia a partir desse domingo, mas precisa de um protocolo, alguma coisa que precisamos fazer, e nós queremos essa semana providenciar, esteja orando por isso, meus irmãos, o que for necessário, que a gente possa ali ter um tempo de culto com os irmãos, abrir as portas para que as pessoas possam chegar, ou dar a oportunidade que as pessoas possam chegar e possam ouvir o Evangelho naquele ponto de pregação, na nossa congregação em Porto Ferreira. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão ali cuidando realmente do trabalho da igreja lá, de testemunhar, de cuidar do salão, do templo, de cuidar das atividades ali. Eu louvo a Deus pelos irmãos que têm se empenhado em ajudar de alguma forma. Então Deus abençoe meus irmãos e fiquem firmes também aí no seu lugar, no seu trabalho, e você continue adorando a Deus e servindo como Deus tem abençoado a sua vida. Então, meus irmãos, vamos passar a nossa mensagem e também, meus irmãos, vamos orar para que logo a gente possa ter as nossas atividades aqui na nossa igreja, aqui no salão da nossa igreja. Nós queremos congregar, temos tanta falta disso. Conversei com alguns irmãos essa semana e todos expressaram a mesma coisa. Pastor, que saudade, que vontade que tudo isso logo possa terminar, que a gente volte as nossas atividades. Então, meus irmãos, estamos orando por isso. Eu peço a você, ore comigo sobre essas coisas, para que logo a gente possa retornar às nossas atividades como o Senhor deseja, que a gente possa juntar-nos e louvar a Ele, engrandecer a Ele e juntos, congregando em comunhão uns com os outros, a gente possa assim servir um ao outro, servindo ao nosso Deus. Muito bem, vamos passar a nossa mensagem. A nossa mensagem hoje é no livro de Filipenses. Os irmãos sabem, nas quartas-feiras, às 7h30, às 7h30, nós temos, eu convido todos a que possam chegar também, o nosso culto de oração. Então, nós temos um tempo de mensagem, nós ouvimos a mensagem da Palavra de Deus e depois, na sua casa, cada irmão, junto com sua família, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, se unem e tem um tempo de oração a partir, depois da mensagem. E até os irmãos têm enviado nos domingos, acredito que na quarta-feira também, os hinos pelo WhatsApp, e às vezes tem a música que você pode acompanhar e também a letra da música. Meus irmãos, muito obrigado por esse trabalho também, e tem sido realmente uma bênção. Eu tenho aproveitado junto com minha família, e a gente tem sim, a cada dia, um hino especial que a gente pode cantar, louvar a Deus com a família, e isso tem sido muito bom. Então, o nosso texto também se encontra no livro de Filipenses, que é o livro que nós estamos estudando nas quartas-feiras, mas o nosso texto hoje é Filipenses capítulo 2, nós lemos pela manhã, quero ler agora mais uma vez, para entrarmos aqui no contexto, e depois queremos meditar na palavra do Senhor. E como disse, estamos falando hoje sobre duas bacias, e vamos lá, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ali tem uma instrução do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, uma instrução para a nossa própria vida. E diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, vem para nós essa instrução, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu até quero, antes de a gente entrar propriamente no nosso assunto que estamos falando aqui, eu gosto de olhar para esse texto, meus irmãos, e de perceber aqui uma coisa que está acontecendo. O apóstolo Paulo, com muita sabedoria, ele formulava os textos. E é claro, a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida, mas ele diz aqui que sendo Deus, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, o Senhor Jesus chegando a este mundo, ele esvaziou-se da condição de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E aí eu penso sobre isso. Deus se tornou homem, né? E aqui se tornou servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele se igualou à condição humana e depois, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então o Senhor, para servir a humanidade, ele se tornou homem e ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele passou por um processo de entrega completa dele na condição de Deus e foi até as últimas consequências para morrer na cruz por mim e por você. Você já imaginou que tamanho amor? O nosso Deus nos ama de tal forma, de tal maneira, que ele veio a este mundo, se tornou homem e ele viveu durante um tempo. Ele ensinou e formou a sua igreja através da convocação de alguns homens que se tornaram seus discípulos, os seus aprendizes. E depois daí, eles se tornaram apóstolos que começaram a igreja do Senhor. E, meus irmãos, e chegou até nós. Mas o nosso Deus, ele foi até as últimas consequências. Morreu na cruz para pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. O amor do Senhor é grandioso, é extremo, não se consegue palavras para expressar como o Senhor nos ama. E Ele nos ama de tal forma e Ele quer nos dar, meus irmãos, uma vida feliz, uma vida realizada. E muitas vezes o que nós percebemos é que a palavra do Senhor, quando ela chega ao nosso coração, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e nós ouvimos os conceitos que a vida nos traz, os conceitos que o mundo traz, que a nossa vivência, a cada dia nós aprendemos e vamos crescendo, entendendo sobre as coisas, nós vamos percebendo uma coisa, muitas vezes será contrastado, será uma coisa que não combina aquilo que eu aprendi na vida, como eu aprendi a viver e como o Senhor deseja que eu possa viver. Mas, meus irmãos, se nós decidirmos por viver esta vida que é proposta a nós através da palavra de Deus, meus irmãos, é o segredo da vida. Nós seremos abençoados, a partir daí as coisas funcionarão como Deus deseja e Ele nos guiará à sua boa vontade. Começa com a salvação, a entrega de nossas vidas ao Senhor, reconhecendo que somos pecadores. Nessa condição, nosso destino é o inferno, mas Deus nos ama e veio a este mundo, morreu na cruz para pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado e nos dá de graça o presente de salvação. Eu preciso reconhecer que nessa condição o meu destino é o inferno, mas o Senhor quer dar a mim o presente de salvação. Tem tanta gente, meus irmãos, que tem procurado de diversas formas agradar a Deus de alguma forma para que possa receber do Senhor a sua salvação. Não, Ele nos dá de graça. E Ele vai nos treinar a partir daí. Ele vai nos abençoar e dirigir os nossos passos. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus para que a gente possa viver a nossa vida aqui e agradar o Senhor em tudo. Claro, nós queremos fazer isso, mas não fazemos por receber a salvação, mas porque já temos, somos salvos, entregamos nossa vida ao Senhor, temos certeza que um dia estaremos com o nosso Deus e podemos louvar a Deus por isso e podemos viver a nossa vida. Então, aqui nós percebemos aquilo que o Senhor fez para pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado e como Ele demonstra como nos ama e tem buscado a cada um de nós. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor é longânimo, que Ele tem esperado que todos possam entregar a sua vida, tem permitido, dado oportunidade para que o ser humano possa, sim, arrependido, buscar ao Senhor e receber o presente de salvação. E nós falamos pela manhã, nós vamos só orar neste momento e nós vamos lembrar o que falamos pela manhã. Vamos curvar nossas cabeças em oração. Nosso Pai eterno, nós te damos graças por nossas vidas.
Obrigado, Senhor, por esse tempo especial que temos de meditar na Tua Palavra. Continua, Senhor, a abençoar os Teus servos. Ó Senhor, preenche nosso coração a cada dia da Tua Palavra, do Teu querer, da Tua vontade. Que este ensinamento tão precioso que temos aqui, sim, Senhor, possa invadir as nossas vidas de tal forma que nos mostremos neste mundo como os filhos de Deus, os servos do Senhor, que o Senhor tanto ama e que abençoa e que nos dirige. Nós te adoramos, te damos graça, ó Pai, sim, que as pessoas vejam Cristo através de nossas vidas. Nós pedimos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, primeiro nós vimos pela manhã então sobre a bacia de Pilatos, aquela bacia em que ele simplesmente pediu que os seus empregados, que os seus súditos pudessem trazer uma bacia, e ele chegou naquela bacia, ele mergulhou as suas mãos e ele fez o gesto de que eu lavo as minhas mãos. Ele percebeu que aquele que estava por morrer, aquele que estava por ser crucificado, ele era alguém inocente, não tinha culpa, não vejo nenhuma culpa nessa pessoa, como vocês querem crucificar. E é dito também que ele viu que eles estavam fazendo aquilo, querendo crucificar por conta de inveja. Eles não, aqueles religiosos daquela época, eles naquele momento estavam com inveja. Aquela pessoa estava fazendo muito mais e alcançando os corações, e eles não conseguiam isso, e isso crescia um ódio em seus corações. Eles pagaram alguém para trair, para que pudesse sim ser levado ao tribunal, e acusaram que era merecido. Eles mereciam ser mortos e de uma forma terrível, morte de cruz. A pior situação que alguém podia passar. Era o ponto final para a vida daquela pessoa. Alguém que não tem mais conserto. Infelizmente, o melhor para a vida, para essa pessoa, o que pensavam é elimina essa pessoa, tira a sua vida. Então, a bacia de Pilatos, a bacia do abandono da responsabilidade. Mas nós falamos que queríamos falar também, nós dissemos que queríamos tratar nessa noite sobre a bacia, a outra bacia. E esta bacia, é claro, a bacia do Senhor Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. E esta é a bacia que abraça a responsabilidade. Então eu posso abandonar ou eu posso abraçar a responsabilidade, assumir a responsabilidade na minha vida. Em João capítulo 13, no versículo 3, diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E eu lembro tão bem, na verdade eu sempre memorizo, quando eu estou lendo um texto, parece que a minha mente me remete àquela situação. Talvez com você acontece da mesma forma. Eu consigo visualizar o Senhor Jesus, os seus discípulos assentados à mesa, e ele ali dando volta na mesa, e terminou a ceia, ele pega uma bacia, ele põe água, e isso é antes dele ser preso, dele ser condenado, de estar passando por aquela situação com Pilatos. Antes de tudo isso, né, um período aí talvez de 24 horas, um dia ou um pouco mais ou menos até, em que um fato aconteceu e outro fato. Mas esta situação do Senhor Jesus mostra como ele deseja que nós possamos ser, meus irmãos, como deve ser a minha atitude na vida, como deve ser o meu posicionamento na vida. É um posicionamento de assumir, de abraçar a responsabilidade, mas é de uma forma, e essa é a forma de Deus, que é completamente diferente de como somos treinados em todo o tempo na nossa vida. O mundo não nos ensina a viver dessa forma. Diz que é uma condição, a condição de servo, é uma condição de humilhação. Mas se nós observarmos, meus irmãos, é uma maravilhosa condição. Nós nos posicionarmos na vida na condição de servo. Eu estou para servir, eu quero servir. É claro que você pode servir de diversas maneiras, mas o seu coração está pronto para ser doador para outra pessoa. E não existe forma de servir a Deus sem servir outras pessoas. Se você disser, e eu já ouvi isso muitas vezes, de pessoas que dizem: eu vou servir a Deus do meu jeito, eu vou servir a Deus
da minha maneira, eu vou servir a Deus em casa mesmo, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer minhas orações e apenas entra num ciclo religioso que é tolo, me perdoe usar essa expressão, que é tolo, que não funciona bem, apenas vive um ciclo religioso de que pode ler a Bíblia, pode até decorar os versículos da Bíblia, pode até aprender tudo que está escrito ali, não tudo, porque a mente humana vai ter dificuldade claro que vai aprender os conceitos, mas de decorar toda a Bíblia, de ter toda ela decorada na sua mente, é possível que alguém consiga, mas vai apenas ler e absorver informações e vai ter todas as informações, mas, meus irmãos, na hora de pôr em prática, como vai fazer? Me lembro, né, do Senhor Jesus sendo indagado por aquele jovem rico, que o Senhor disse para ele: vá, vende tudo que você tem, entregue para os pobres e venha me seguir. E aí ele saiu triste dali. Por quê? Porque ele ouviu a palavra, ele ouviu o ensinamento, ele ouviu o princípio que Deus tinha para a vida dele, mas o seu coração não estava pronto. Assim é na vida de muita gente que tem lavado as mãos, que estão dizendo eu não posso fazer, porque encontra na vida as suas belas desculpas para seguir na vida, e nós precisamos disso, de seguir bem, de continuar com a mente tranquila. Então encontra as suas desculpas para seguir na vida, sem servir ao Senhor, sem fazer a vontade de Deus, e aí desculpas aqui ou desculpas ali, e vai seguindo o seu viver dessa forma. Mas o Senhor está nos ensinando e nos buscando, meus irmãos, para que a gente não possa dar desculpas. E ele dá o exemplo aqui no livro de Filipenses. Nós vemos que é trazido a nós o exemplo do Senhor. Veja como o Senhor fez, veja qual é o exemplo de Deus para a nossa vida. E depois o Senhor Jesus, talvez no ato de último ensinamento, e nós sabemos, na cruz ele ensinou, o Senhor ensinava em cada ato seu. O Senhor Jesus, ao olhar para Pedro, o seu coração quase que se derrete quando ele lembra do que o Senhor tinha dito a ele, e não houve nenhuma palavra, mas o olhar do Senhor atingiu o coração de Pedro quando ele traiu o Senhor, e o galo canta. Que coisa forte para lembrar, meus irmãos. Então o Senhor ensinou durante todo o período em que estava ali preso, sendo julgado injustamente e tudo mais, mas talvez numa conversa com seus discípulos e como último ensinamento que estava trazendo para eles, ele traz um exemplo do que ele veio fazer e como nós devemos também fazer na vida. E aí, meus irmãos, ele mostra qual deve ser a nossa condição com as outras pessoas. Ele pega uma bacia com água, ele coloca uma toalha sobre os seus ombros, ele ajoelha-se diante dos pés de cada um dos seus discípulos e ele lava os seus pés tão empoeirados, tão sujos que estavam naquele momento. Se curvar para servir alguém. Hoje em dia nós estamos vendo que as pessoas não estão prontas para servir ninguém. As pessoas querem ser servidas. Pessoas procuram as outras sempre esperando o que essa pessoa pode dar para mim. O que essa pessoa pode conceder para a minha vida. Como essa pessoa pode me dar algo. E se não há nada que eu possa extrair daquela pessoa, eu simplesmente devo abandonar. Não vale a pena. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós vamos, como dei o exemplo antes, nós vamos crescer e vamos receber sendo doador para a vida da outra pessoa, e vai ser tão precioso para nós. Riquezas que não é algo palpável, não é algo que nós podemos pegar e sentir e dizer, olha que eu pude receber daquela pessoa, não. Mas a experiência de vida com alguém que talvez tenha uma necessidade, que talvez demonstre um coração grato, que talvez demonstre como ama as outras pessoas, e já tive contato com tantas pessoas que é tão carinhoso e tão expressivo o seu amor para com os outros que o nosso coração fica pulsando de alegria em ver sim. Às vezes nós vemos nesta vida, meus irmãos, tantas coisas que temos a tendência de pensar, devemos perder a credibilidade no ser humano, nas pessoas. Não, de forma alguma. De forma alguma. O nosso Deus não desiste de nós.
e nós sabemos quem nós somos. Nosso Deus não desiste de nós de forma alguma. Mas, meus irmãos, nós devemos também pensar da mesma forma. Sim, há esperança para todos. Deus quer abençoar e cuidar de todas as pessoas. Então o Senhor Jesus, ele pega uma bacia, ele se curva diante de cada pessoa, de cada discípulo, e ele enxuga os seus pés, ele lava os pés, ele enxuga os pés com uma toalha, e ele diz para aqueles discípulos que eles deveriam fazer dessa forma. É assim que vocês devem viver. Pensando na vida, eu sou servo, e eu já usei tanto essa frase, meus irmãos, e os irmãos sabem bem disso, mas devemos continuar usando na nossa vida. Não esquecer, meus irmãos, porque nosso coração muitas vezes diz, por que eu vou me submeter a esta pessoa? Por que eu vou me submeter desse jeito? Não, as pessoas têm que me servir. Nosso coração tem a tendência de achar que merecemos e que as pessoas devem dar para nós, enquanto o nosso sentido deve ser outro. A palavra do Senhor nos instrui, meus irmãos, a olhar para outra pessoa sempre como alguém superior a mim, e eu me coloco na condição de servo. Imagina se todos se colocam nessa condição, serviremos uns aos outros verdadeiramente, seremos o que o Senhor deseja. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é poder entender e poder vivenciar isso. Por isso ansiamos tanto de poder congregar, de estarmos juntos, porque ali também nós nos experimentamos uns com os outros e somos moldados pelo Senhor em poder ter contato com as pessoas e poder dizer, eu posso servir este irmão, eu posso ser bênção na vida dele, ele tem sido bênção na minha vida, a gente pode experimentar uns dos outros. Então, lavar os pés dos seus discípulos, meus irmãos, parece contraditório ao que o Senhor Jesus sabia. Ele sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre tudo, é o que o texto está dizendo ali. Ele sabia que ele havia vindo de Deus, que o Senhor, ele sabia que era alguém vindo de Deus. Jesus sabia que ele estaria voltando para Deus. Sim, uma condição que a gente pode pensar, uma condição favorável às outras pessoas, mas o orgulho de forma alguma tomou conta do Senhor naquele momento. Ele, na verdade, se coloca na forma mais humilde de se entregar, de decidir se entregar por todos aqueles. Você tem vivido assim, meus irmãos? É assim que nós temos vivido a nossa vida? Pense sobre isso. Lavar os pés dos discípulos mostra como o Senhor sabia quem ele era, mas como ele queria ensinar como nós devemos ser. E ele veio pronto para nos servir até a morte na cruz. A responsabilidade do reino não é fazer com que os outros nos sirvam, mas sim servir aos outros. E é aí que vai entrar Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você já pegou esse sentimento? Já toma conta da sua vida esse sentimento? É assim que você tem vivido? Em João capítulo 3, versículo 14 diz, ora, se eu sou Senhor e Mestre, olha como ele está ensinando para os discípulos, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Faça a mesma coisa, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, passais vós também. É claro, meus irmãos, que ele está fazendo aqui uma analogia da vida. É claro que ele não está dizendo saia por aí lavando os pés de todas as pessoas, saiam por aí, encontre pessoas nas ruas que estão com os pés sujos e saiam fazendo uma higienização nos pés das pessoas, de forma alguma. Meus irmãos, ele está mostrando como deve ser a nossa vida, como nós devemos viver a nossa vida. A coisa mais humilhante que alguém podia pensar de fazer com outra pessoa naquela situação, naquela época até, eles caminhavam durante todo o dia com sandálias que não protegia completamente seus pés, sandálias que permitia que a poeira do chão não existia calçamento, asfalto, nada disso, a poeira iam penetrando, aqueles pés se tornavam muito sujos, mas talvez a forma mais de melhor demonstrar como deve ser a nossa vida é o Senhor chegar diante daqueles homens, se curvar diante deles e lavar os seus pés. Até o apóstolo Pedro diz, Senhor, de forma alguma. E o Senhor disse, não terá parte comigo, se não posso fazer isso. E ele diz, Senhor, lava também todo o corpo. Senhor, faz tudo. E é claro, meus irmãos,
Que coisa boa de olhar para tudo isso, de responder a isso verdadeiramente. Ser um crente, um salvo, um filho de Deus, meus irmãos, vai muito mais além do que apenas a vida religiosa. E é importante a gente pensar isso. Tome cuidado, você que diz que quer servir a Deus, servindo em casa, fazendo do seu jeito, da sua maneira, e você não quer servir pessoas. Eu te digo, a sua vida cristã está sendo falsa, não está sendo verdadeira. Você não está sendo um crente como Deus deseja que você seja. Você não está aprendendo sobre a vida cristã. Não apenas leia os textos e absorva, mas deixe que ele mude completamente a sua vida, a nossa vida, que possa ser mudado pela vontade do Senhor. Pilatos se esquivou da responsabilidade. Eu vou lavar as minhas mãos, eu não vou assumir isso. Jesus, ele abraçou a responsabilidade. Muitas pessoas, no decorrer da vida, têm aprendido, desde que o Senhor morreu na cruz, pagou o preço pelo meu pecado e o seu, as pessoas têm ouvido do Evangelho, visto os ensinamentos do Senhor e têm dito, é assim que eu quero ser. É assim que eu quero viver. Eu quero viver a vida que Deus quer para mim, mas eu quero viver como um servo do mundo. E sim, meus irmãos, muitas pessoas fizeram grandes coisas na vida sendo servos. É contado sobre Benjamin Franklin, que ele usou uma frase, é atribuída a ele, eu tenho anotado aqui, vou ler para os irmãos, e diz assim, eu nunca conheci um homem que fosse bom em inventar desculpas, que fosse bom em fazer qualquer outra coisa. Ele só dá desculpas. E ele mostrava através da sua vida. Foi um grande presidente, um grande homem que serviu no seu país. Foi dito que uma outra frase que é atribuída a um outro grande homem, dizendo, as desculpas são o berço que Satanás balança os homens para dormir. Sim, nós devemos na vida dizer, eu vou inventar desculpas e desculpas e desculpas e talvez viver como vítima da vida, ou eu vou avançar e dizer, eu vou fazer a vontade de Deus e eu vou servir as pessoas. Por que eu digo isso, meus irmãos? É que muitas vezes pessoas imaginam que não devem se humilhar, não devem servir ninguém, não devem conviver com as pessoas de modo a transbordar na vida delas, a se doar para a vida da outra pessoa, porque talvez se machucou em algum momento, foi ofendida, alguma coisa aconteceu na sua vida e ela percebeu que não vale a pena e o melhor é desistir. O melhor é deixar para lá. O melhor é que eu fique no meu canto, mas esta vida não é boa. Você sabe disso. Se você tem vivido dessa forma, você sabe que essa vida não é boa. Você não está satisfeito, realizado com a vida que você tem. Se você apenas vive fugindo das pessoas ou não tendo relacionamento com ninguém. Existem duas bacias. Cada um de nós tem uma escolha. Abandonar a responsabilidade e encontrar boas desculpas para que eu fique bem comigo mesmo, bem com o mundo, bem com Deus, não fica, porque desculpas para Deus não funciona. Mas eu posso abandonar a responsabilidade e encontrar minhas desculpas, é mais fácil. No começo é mais fácil, mas é infrutífero. Não gera nada. Continua sendo alguém que não gera, que não produz, nem para a sua vida, nem para a vida dos outros. Meus irmãos, eu gosto de pensar sobre algumas analogias e uma coisa que acho interessante é sobre uma árvore. Uma árvore, ela cresce, ela fica frondosa, bonita e ela começa a dar os seus frutos. Árvores frutíferas. E ela dá, eu estou lembrando agora de um pé de manga, uma mangueira. Como dá manga? Eu lembro que temos um pé de manga e a gente doou manga e não deu conta. Perdeu-se muito, jogamos fora. Muitas mangas, muitas. Produziu demais, mas produziu e doou, se deu. Mas ela precisou crescer, amadurecer e assim servir e continua frondosa e bonita, produzindo mais. É bom para si e é bom para os outros. Mas, meus irmãos, tem pessoas que continuam na condição de uma pequena árvore. Pode crescer e frutificar e ser bênção e ser abençoada, mas continua vivendo uma vida medíocre. Não permite que Deus trabalhe na sua vida, servindo os outros e sendo bênção na vida de outros,
e continua apenas represando para si, guardando para si. Não experimenta de poder viver a vida com outras pessoas. É muito fácil, mas é infrutífero. Lavar as mãos é dizer eu não me responsabilizo. Eu vou viver a minha vida e ficar no meu canto e fica triste. Mas, meus irmãos, abraçar a responsabilidade, dizer eu vou viver a vida cristã como deve ser vivido, eu vou experimentar, viver e crescer na minha vida, não é muito fácil. Poderemos sofrer com muitas coisas, poderemos ser experimentados em algumas coisas, mas é só a partir dos experimentos, é só a partir dos atritos que temos na vida que nós amadurecemos, que o nosso coração se fortalece, buscamos mais o Senhor, a presença de Deus, a palavra do Senhor nos fortalece ainda mais, e assim poderemos realmente poder dar algo para alguém, ser bênção na vida de outra pessoa. É glorioso no final. O apóstolo Paulo, ele começou a sua vida sendo alguém infrutífero. A sua vida religiosa foi uma vida que apenas sugava das pessoas e ele pensava como essas pessoas estavam fazendo com o Senhor Jesus. Se atrapalha a minha religião, a melhor coisa que se faz é eliminar. E ele buscava o cristão, o povo cristão daquela época, ele buscava, ele prendia, ele mandava matar. Ele participou guardando as vestes quando estavam apedrejando Estevão. Ele vivia assim. Alguém que achava que estava servindo a Deus e vivia uma vida infrutífera. Não produzia nada, só destruía. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele fica cego por conta daquela luz e as suas vistas criam como escamas. A gente sabe que depois ele foi curado disto, ao encontro que teve com o Senhor, com o servo do Senhor, ele conseguiu enxergar, mas a partir daquele momento, na verdade, seu coração já estava sendo movido pelo Senhor, quando o Senhor disse, por que está perseguindo? É coisa dura viver assim. E ele passa agora a viver uma nova vida. Teve dificuldade que as pessoas pudessem aceitá-lo, mas como foi precioso chegar no final da sua vida e dizer, olha quantas igrejas foram abertas, como Deus me abençoou e Ele sabe muito bem disso, a graça de Deus sobre minha vida me permitiu fazer tudo isso. E ele pôde dizer com o coração feliz, realizado. Não a realização humana, porque ele não buscava isso, mas servindo as outras pessoas, levando a boa nova do Evangelho às outras pessoas, ele pôde dizer, acabei a carreira. Parece que uma frase como que um alívio no seu coração. Eu fiz a minha parte. Acabei a carreira, guardei a fé. Foi tão bom. Estou realizado. Meus irmãos, devemos pensar sobre nossa vida. Quando nós nos vemos no fim da nossa carreira aqui, o que poderemos dizer? Não valeu a pena a vida que vivi. Foi triste, eu lutei e lutei pelas coisas erradas. Eu desejei apenas o que não deveria desejar. Eu lavei as mãos quando deveria fazer alguma coisa. Aprenda com o Senhor. O exemplo dele para nós é precioso. Que a gente possa viver aprendendo a ser servo, a servir aos outros e ser bênção na vida de outros. Que Deus nos abençoe a vivermos assim. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai, nós te adoramos, te damos graças, Pai, por todo o teu cuidado. Obrigado por cada pessoa que está ouvindo a tua palavra neste momento, que seja precioso ao nosso coração, Senhor. Obrigado porque eu posso ver na minha vida como o Senhor quer mudar e moldar todo o meu viver. Continua, Senhor, a trabalhar na minha vida, para que a cada dia possamos assumir a posição de servo, que a gente possa contribuir verdadeiramente na vida de outras pessoas. Porque sim, Senhor, é dessa maneira que estaremos felizes e realizados. Primeiro trazendo as boas novas do Evangelho e servindo as outras pessoas em suas necessidades. Pedimos a tua direção, te damos graças por todo o teu cuidado. Te louvamos, Senhor, por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenha uma boa semana aqui a partir de amanhã. Já vá dormir tranquilo
e a partir de amanhã você possa acordar alegre, animado. Eu vou fazer alguma coisa e que eu possa louvar a Deus com isso e que eu possa servir alguém com aquilo que vou fazer. Que Deus abençoe a todos, estejam na paz do Senhor, fiquem com o Senhor. Deus abençoe.